Aleluia. Me colocou numa situação difícil do pastor Fabiano. Mas Deus é bom. Corre nessa, não é nada. Amém. Amém. Olha, eu não novo, mas tinha o coração assim do louvor bem antigo. Em nome de Eu faço Jesus. coisas. Ele fala assim, ó. Eram 100 ovelhas juntas no aprisco. Aleluia. Eram 100 ovelhas que o amante cuidou. Vou cantar. Porém, uma grave Aleluia. Vou falar um pouquinho com mais clareza. Um dia eu estava aplicando um pentecostal aqui pregar, mas eu fico constrangido, porque o cara é bom. E o pastor Bento também. Aleluia. Eu vim falar de algo que eu não vou conseguir explicar, a não sei que seja Deus. Jesus. Eu tenho isso no meu coração, eu tenho certeza disso. E nada parte do homem, quando tem a ver com a obra de Deus, vai fazer algo muito bom. Porque o ser humano, a tendência é fazer o mal. Então, há anos, quando ele estava na faculdade, eu chegava em casa às noites, ele não trabalhava, como eu trabalhava a noite toda. À noite eu ficava acordado. E aí, eu falava, meu Deus, o que eu vou fazer à noite? Comecei a estudar a Bíblia. E só escatologia. Aí eu fui vendo que eu fui marcando os estudos. Falei, meu Deus, por que isso me chama tanta atenção? Os tempos do fim, o arrebatamento da igreja, a parte escatológica, na minha opinião, talvez seja mais difícil que tem. E respeito as outras correntes que pensam diferente. Pastor, mas você tem que sair. Vai sair agora. Está tendo guerra, rumores de guerra. Está em Mateus. Mas tem algo a se cumprir ainda. Os irmãos vão entender com facilidade, com facilidade. Bem calmo, bem tranquilo, dentro da Bíblia. Eu não vou viajar para frente. Só vou falar o que está na Bíblia, que Deus já revelou. Antigamente, quando eu comecei a ler a palavra, são 25 ou 20, quase 30 anos atrás, eu quase não falava em Apocalipse, falava assim, em livro das revelações de Deus. Eu penso que cada período o Senhor vai revelando uma parte para nós. Então, o que já deu para entender, já deu para entender. Quem ainda não deu, não dá para viajar. Não dá para viajar. Amém? Amém. Então, tenho certeza que o pastor já vi fotos aqui, formandos, né? Aqui. E eu falei para ele hoje, pastor, nós vamos dar outra classe, não importa se é o básico, se não é, chama. Eu não tive tempo. Eu não tive tempo de fazer, pastor. Eu passei anos na faculdade, lá no direito, e ainda estudo até hoje. Então, são anos de estudo da lei do homem. Aprendi que a lei do homem é falha, que Deus é eficaz. Amém? Vou falar do arrebatamento da igreja. E vamos começar em Mateus capítulo 24. E eu creio que os irmãos estão entendendo algo muito simples aí. Deus seja louvado, agradeço a Deus pela oportunidade. Pastor Fabiano, vamos pregar na minha igreja. Eu vou lá na igreja do senhor também. Eu vou dar um estudo também. Estudo, eu vou lá no meu grupo para pregar. Eu fui os pregadores aqui. Aliás, o pregador já falou, eu quero ser na minha igreja também. Está conversado. Vai lá. Nós vamos ver lá semana que vem. Mateus capítulo 24. Acontecimento do tempo do fim. Louvado seja o nome do Senhor.
Sempre seja louvado, Jesus. Aleluia. Eu dirijo uma igreja aí na rua, moro aqui, nasci aqui, trabalho aqui, mas a igreja falta 60 quilômetros daqui. Eu vou lá, quando eu quis falar, vou embora, senhor. Ele falou, não, você não vai embora não, você pode sair aqui, fica. Louvado seja o nome do Senhor. Deus tremendo. Ó, capítulo 24, no versículo 36, pode se acertar, como é estudo. Eu também lá na igreja me ensinei, fica tudo de pé quando vai ler a palavra. Porque eu já notei aqui, que mesmo na hora do vídeo de oferta, né, os irmãos acompanham a palavra. Então é importante acompanhar a palavra, sabe por quê? Esses dias eu peguei um camarada, pentecostal, aí ele falou, Deus, o cara estava falando contra a Santa Ceia. Vocês estão comemorando morte, mas ele fala que até que veio. E a morte veio, eu sei também. 500 anos de morte também. Então, se a gente não prestar atenção na palavra, nós somos enganados. Se eu sou você da minha igreja, uma vez prega também, em 13 anos, falou, pastor, eu tive um sonho da noite, que eu estava caminhando na rua, tempo de sonhos e visões, tempo de sonhos e visões. Com alguns o senhor fala face a face, o voz de homem, como eu ouvi algumas vezes, mas por sonhos também. E ela falou, estou indo na rua reta, vi um grupo parado no meio da rua, uma pessoa pregando, e eles simplesmente falando forte, e as pessoas dando atenção para ele. E uma voz fala para mim, não é meu, não sou eu que estou falando na boca dele. Por quê? Enganador. É época do espírito enganador operar mais, dos amores de falsos profetas, é época. Sabe o que aconteceu com a igreja? Vamos brincar. Essa igreja é linda e abençoada. Mantenha a simplicidade. A minha também eu vou manter a simplicidade. Foi uma escolha minha, talvez, guiada por Deus, para caminhar com pessoas simples. Vou falar uma coisa para vocês. A igreja, quando eu comecei a servir a Deus, ela mudou muito. Ficou com um prédio gigantesco de mármore, pintado, os painéis gigantes, ficou com bandas, orquestra, ficou com pessoas que pregam, recebem muito dinheiro para pregar, e faltou só uma coisa, só Jesus dentro dela. Por isso não tem libertação, por isso não tem mais. E nós mantemos firmes as orações, socorro de jejum, também de estudo da palavra. Aleluia. Eu lembro que antigamente, pastor, tinha culto no Naiara e tal, era bem criança. Talvez vocês vão lembrar. O pastor deve ter um pouco melhor do que eu. Mas, sabe como que era os cultos? Você não sabia pregar. Somente era oral. Lia-se um capítulo da Bíblia, e a glória de Deus enchia tanto a igreja, pessoas mais simples, que pessoas eram batizadas, eram faladas em línguas, eram curadas, eram transformadas, e hoje está tudo bonito, só falta Deus. Mas Deus é maravilhoso. Vamos lá então um pouquinho aqui. Aleluia. Capítulo 24, versículo 36. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Eu já expliquei algo a respeito disso. Aí você vai falar, mas ele não era Deus? Pode falar. Irmãos, você vai falar para o pastor, não dá para falar o dia, claro que não. Está dizendo que o dia e a hora ninguém sabe. Mas os tempos sim. Porque tem outro trecho de Lucas, na qual também já, que vai dizer o seguinte, ainda mais quando perceberes que é chegado o tempo do fim, naquele dia, louvado o nome do Senhor, exaltar as pessoas a não deixar as congregações. Então, sinal que dá para perceber como está chegando o fim. O dia e a hora não, mas os tempos sim. E vamos passar dos tempos agora, o que explica a Bíblia. Vou explicando claramente, até o Império Apocalipse, nós vamos ver o arrebatamento da igreja. Deus é bom. Aleluia. Versículo 38, versículo 37. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Louvado é o nome do Senhor. Já explicava um pedacinho a respeito disso. Se diz eu peguei, aliás, o cara que dá aula. Olha, eu conheço 3 pessoas na cidade, ou na região inteira, que conhecem muito a Bíblia, instrui, que dá estudo, ensina muitas igrejas, já formaram muito problema de verdade. Um deles é o pastor Luiz, na minha opinião, tem mais facilidade, é o mais simples, na minha opinião, é o melhor. E outros 2, sabe um deles falou para mim esses dias, eu fico olhando para ele, pastor, eu creio que no milênio, na qual a igreja vai ser arrebatada, pessoas vão continuar casando, vivendo, por aí, com esse corpo você não entra no céu. Há uma transformação.
também. Aleluia. Ou o corpo teu transformado, para você encontrar o Senhor nas nuvens, ou transfigurado como Jesus transfigurou. Aí nós viveremos como os anjos, segundo Jesus. Ninguém carregará. Aí ele falou para mim, rapaz, é verdade. Quando a mochila veio, está dizendo para o lado. Vai carregar. Vamos pela Bíblia. Mesmo que você pegou um livro para ler, o estudo de alguém, vai e acompanha na Bíblia, que a Bíblia não vai te enganar. Amém? Vamos mais um pouquinho então. Louvado é o nome do Senhor. Tudo bem, Deus é bom. Outra coisa dos dias de Noé. Nós estamos avisando o povo que Deus está botando. Noé também. Como é que alguém do nada constrói um gigantesco barco? Né? Tudo ordenado por Deus, direção de Deus. Enquanto não veio o dilúvio, ninguém acreditou. Como não teve arrebatamentos ainda, ninguém está resolvendo nós. Embora, eu acho que as pessoas acreditam sim. Elas sabem que existe Deus, por isso que pedem oração para vocês, nós também. Sabem que existe Deus, que não querem consertar os caminhos. Não querem. Não querem. A outra coisa que eu vou dizer para vocês também, quando o arrebatamento sai antes da igreja, muito em filme que eu ouvia, eu sempre ouvia a mesma coisa. A igreja não vai passar por tribulação nenhuma. Nós somos filhos da luz, não estamos aqui para ter problema nenhum, não vamos passar por nada. A igreja vai subir em filme, você vai ver o avião, o piloto some, o motorista sobe no carro e no caos. Irmãos, louvado é o nome do Senhor. O dia está dizendo que não vou não é, não é? Veio o dilúvio, Deus deu oportunidade para alguém? A arca foi fechada por fora por Deus. Por fora, por Deus. Vamos falar da palavra das virgens. A palavra das virgens fala o seguinte, o noivo veio. Então nós estamos avisando da palavra, né? O noivo veio. E ali especificamente para a igreja, dizendo, viu? Noiva com azeite e noiva sem azeite. Igreja cheia do Espírito Santo, igreja sem Espírito Santo. Ambas ouviram a mesma palavra, só não quiseram corrigir o caminho. Só isso. Não quiseram. Louvado é o nome do Senhor. Aí, o noivo veio. Quem entrou com as dores do cordeiro entrou. Outras chegaram depois e olha na porta. A porteira também. Quiseram entrar. Mas a porta abriu, mas alguém entrar. Jesus, quando foi ressuscitar Lázaro, ele encontrou a irmã dele no caminho. E ela falou, se eu tivesse aqui, não tinha morrido. Mas eu sou a ressurreição e a vida. Creia. Louvado é o nome do Senhor. Glória a Deus. Eu sei que ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Falou que era antes do último dia? Não. No último dia. Último dia. Aí ele falou para ela, ele vai para ele, só que ele tem que chorou, porque tem que caminhar da terra primeiro, né? Morrer de novo. Não saiu dali, ressuscitou para o céu. Louvado é o nome do Senhor. Então, eu passei a entender, nas leituras da palavra, que a igreja só sai no último dia. Passei a entender também, que na minha opinião, uma das questões bem controversas, mais controversas da Bíblia, já ouviram falar das duas testemunhas? Já ouviram falar ou não? Levanta a mão quem já ouviu falar das duas testemunhas. Está em Apocalipse. Vou falar do nome do Senhor. Aí uns falam Elias e Moisés, é o Novo Velho Testamento. Não é Enoque, Jesus arrebatou ele, mas não foi desse corpo, você não tem que morrer, você não entra no céu. Amém? Só que a Bíblia vai falar quem são. Romanos capítulo 9 vai dizer o seguinte, não só Romanos, mas vamos para o capítulo 9, Romanos, vai dizer o seguinte, calma que eu vou chegar lá, viu? Vou abrir a Bíblia já, estou mostrando aqui na Bíblia. E ele vai falar o seguinte, tem a oliveira verdadeira. Oliveira verdadeira, Jesus, certo? Oliveira verdadeira, Jesus Cristo, né? Amém. Está no capítulo 9 de Romanos. Só que ele vai falar dos ramos da oliveira. Ramos da oliveira original são os judeus. Romanos capítulo 9. Mas os ramos originais foram quebrados para que nós fôssemos enxertados. Ramo original, ramo enxertados. Espiritualmente é a igreja. Amém? Deus é bom. Aí nós vamos lá em Zacarias ver que ele vai falar dos dois ungidos de Deus, estão diante de Deus na terra, que são os ramos da oliveira.
Então não é duas pessoas em geral. São duas casas de Israel organizando. Tudo que eu falei está na Bíblia, amém? Claro que eu já volto para ler. Vamos continuar aqui, Mateus. Estou falando pausadamente, mas Deus é bom. Amém. Glória a Deus. Então estão dois no campo. Será levado um e deixado o outro. Parou aí. Aí eu ouço dizer, vou falar já, o adventista dizer que um levado e o outro ficará. Ele fala que o ficará é o que eu salvo. Mas está dizendo que é levado, se nós vamos encontrar em uma das nuvens, então é levado, né? Levado aos céus. Para quem foi? Por que vai ficar? Creio será salvo você e sua casa, certo? Louvado é o nome do Senhor. Só que tem gente na nossa família que não quer. Mas se você continua orando por ele, esperando por ele, isso eu posso garantir que eu vi muito essa música. Aleluia. Mesmo na última hora do amém da vida do cara que perdeu o fôlego de vida, ele vai aceitar Jesus. Porque a promessa não é sobre somente eu e você, é sobre nós e a nossa casa, a nossa família. Só não desiste de orar. Para quem crê de verdade, não desiste de orar por ninguém. Aleluia. Às vezes vem pessoas vindo na rua, eu estava falando na rua. Meu neto não tem jeito, eu falando para mim. A neto não tem jeito. Se ela me visse então, em outra época, falar que eu estava morto, né? E realmente eu estava morto. Se é o Espírito de Deus, estamos mortos, né? Aí Deus foi lá e me pegou, quebrou, fez do jeito que eu tenho que quebrar, quando ele quer quebrar, quebre, faça de novo do jeito dele. Glória. Vamos mais um pouquinho. Louvado é o nome do Senhor. Deus. 42. Vigiais, porque não sabeis que hora há de vir o nosso Senhor. Mas Deus de Colossenses vai dizer que ele vem como ladrão. Alguém já ouviu falar aí já? É como ladrão, né? Só que na mesma apóstolo Colossenses, que as pessoas não costumam falar, vai dizer o seguinte ali. Mas não é para nós que estamos na luz. É para quem está em escuridão. Então, quando eles, não nós, disseram a paz e segurança, a eles vem repetindo a descrição, não a nós. Nós estamos na luz, certo? Luz da palavra. Deus já tinha mostrado no nosso olho. Mas eu vou mostrar na Bíblia. Combinado? Ninguém está na Bíblia. Deus é bom. Aleluia. Deixa eu já te quebrar um pouco do mito aqui, só botar só um pouquinho, mas tem a ver. A gente vai ouvir algumas igrejas também dizer que não, mas só são 144 mil só isso. Só que eu já falar 12 tribos de Israel. Você é judeu? Eu não sou judeu. Eu sou israelita espiritual. Como que é a circuncisão nossa? O batismo? Mortos, sepultados para o mundo, ressuscitados por Jesus. Por isso que eu creio que está água. Amém? Amém. Louvado é o nome do Senhor. Então não tem outro negócio, está na Bíblia. É só a gente entender. Parar em vez de, eu li correndo, eu vi, não. Lê devagarinho, irmãos, vamos entender. Nós vamos ler aqui. Aí ele vai falar, então eu não sou judeu, tá? Aí mais para baixo, um pouquinho, no mesmo capítulo, aí tá. Leia um versículo que interessa para eles, e no restante. Vai falar que eis que vejo uma multidão de povos, línguas e nações, que ninguém pode medir nem contar, e por todo lado vestes brancas, com palma nas mãos, palma na mão e vitória, e vestes brancas na palma, mas vocês não querem ler, porque eu já tenho lá no quarto de casa casei de chique, e vender lá, eu falei, é bom, vem cá, irmão, quero falar um pouquinho de Deus para você. Eu não tinha visto isso, porque as pessoas só guardam na palavra, não interessa a elas. A parte da correção, principalmente, ninguém quer. Aí Deus é bom. Deu para entender? Deu para entender agora? Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Aí nós vamos ouvir aqui, Mateus, Marcos, Lucas também, vai dizer o seguinte, guerras e rumores de guerras, pestes e fome em todos os locais. Mas tem um outro trecho que ninguém lê também. Deixa eu falar que a igreja está falando. E serão entregues às nações para serem perseguidos pelo amor do meu nome. O judeu não aceita Jesus, irmão. Nada que sabe. Mas esse é o povo santo. O povo santo é você. Aleluia. Vou explicar por quê. Tem duas portas para entrar no céu? Tem dois caminhos? Jesus vai dizer, ninguém vai ao Pai senão por mim. Aleluia. Se eles não aceitam Jesus, como quem está morrendo lá para onde? Fala para mim. Só tem uma porta. Só tem um caminho. Aí você vai
contornar tudo de que jeito? Não tem como. Ninguém vai ao Pai senão por Jesus. É, papai. Amém? Amém. Então, o povo santo quem é? O povo santo é você, irmão. É você, irmão. Somos nós, somos batizados. Cara, como é que tem o nome escrito do Davi? Uma vez eu estava num monte de joelho, madrugada lá, eu abri 40 noites de oração, ele batia, não tinha seu propósito. Eu vou buscar dom espiritual, não, ia só orar. Ia só orar. Aí Deus fazia umas coisas, eu não pedi isso. Eu nem pedi as coisas, Deus vai fazendo, viu? Começa a caminhar com ele, você é amigo dele, né? Aleluia. O meu amigo está aí, você chegou, é isso aí que vai acontecer. E aí aconteceu isso uma noite, eu estou lá. E eu vi uma visão. Ajoelhei, eu tive uma visão. Um ser luminoso da qual não via aparência, era o rosto. Era bem grande. Tinha um livro bem grande na mão. Algo parecido com algo de escrever, mas eu não posso escrever agora. Ele escreveu o nome de pessoas que eu conhecia. E continuou escrevendo o nome de pessoas que eu não conhecia. Porque não está fechada a visão ainda. Tem muita gente a chegar ainda, entendeu? Era o livro da vida. Assim, quem tem o registro do nascimento aqui? Eu sei, né? Então nós temos um registro lá no cartório, não temos? Livro tal, folha tal, ano tal, né? Filho de fulano de tal, fulano de tal. E no céu também. Porque Deus em Apocalipse falou o seguinte, ó. Esse viu um grande ouro branco. E aquele apóstolo para de julgar, já sentou. Começou a julgar, e havia um livro separado para o livro da vida. E toda a livro da vida foi julgado. Porque aquele no livro da vida já está lá, veio por Jesus desde antes. Deus é bom. Glória, glória. Deus é maravilhoso. Deus é bom, Deus é bom. Deixa eu falar outra coisa para os irmãos. Uma vez ela fala que é igual dor de parto, né? Uma mulher que cresce a barra. Aquele contexto a qual Jesus vivia já estava em guerra também. Aí eu não posso entender o tempo do fim, então você tinha guerra. Já teve algumas pestes, fome, sempre existiu. Vou explicar para os irmãos uma coisa. Alguém já teve uma cólica de rim igual tipo? Ou não? Não teve. Vamos falar com as mamães agora. Mamães, vocês já tiveram filhos aí? Foi parto normal ou não? Hã? Quem foi parto normal aí? Parto normal. Deixa eu falar com vocês parto normal. Como é que funciona a contração igual dor de parto que eu estou falando? Ó, a contração, ela, por exemplo, dá uma fraquinha agora. Daqui uns fortes, um espaço de tempo mais curto. Mas não se preocupe, não é o fim, mas é o princípio da luz. Então, agora, pela rapidez das coisas, já passamos a entender que é o princípio do fim. Louvado é o nome do Senhor. Aleluia. Está dando para entender? Amém. Glória a Deus. Glória a Vamos continuar Deus. mais um pouco aí. Deus é maravilhoso. Aleluia. Agora, quem tiver a Bíblia aberta aí, abre em Coríntios. Vamos entendermos a ordem natural que é. 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo 53. Já achei uma flor gloriosa, e quem deseja a mesma terá. Aleluia. A rosa de Saron preciosa, dentre mil mais beleza terá. No vale de sombra e morte, Glória a as Deus. âncoras de glória e luz, essa rosa será minha sorte, precioso para mim é Jesus, precioso para mim é Jesus, oh, aleluia, precioso para mim é Jesus, eu confesso na vida e na morte, que tudo para mim é Jesus. Aleluia. Capítulo 15 de primeira carta aos Coríntios, versículos 51 e o 52. Na minha opinião, essa, quanto ao arrebatamento da igreja, é uma das partes mais, assim, uma das partes estratégicas para entender o arrebatamento da igreja. Vou ler. Eis aqui vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos. Dormir é quem morre no Senhor Jesus, viu? O
Os demais não têm mais esperança de morrer sem Jesus. Na verdade, nem todos dormiremos. Então terá gente viva à volta de Jesus, mas vivos, salvos. Mas todos seremos transformados. Então, transformados é a transfiguração. Quem transfigurou na Bíblia? Moisés, Jesus e um certo diácono que passou a pregar e foi até apedrejado depois. Ele foi levado no sinédrio, ele resplandeceu na frente deles e ainda assim condenaram ele à morte. Você estava com o coração muito pesado pela lei e mataram o cara mesmo vendo tudo aquilo. Aí Deus revolta. Ó, vamos lá então, transformados é transfigurar o corpo. Agora vou explicar, agora tem que cortar também. Olha isso, 52. No momento, então não é dois momentos, certo? Num momento só, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Aí um teólogo falou para mim, mas como você sabe que a última trombeta é a sétima do Apocalipse? Porque o Espírito revelou para Paulo, revelou João também. É o mesmo Espírito. Está falando que a última é a sétima, não tem oitava, não tem décima, é só sétima. Vamos lá. Então, porque a trombeta soará e tem aqui que está o problema. Aqui que está o problema de quem fala que a igreja depois da tribulação. Aqui é o problema. Porque fala que os mortos ressuscitam primeiro. Olha bem isso. Quem dormiu no Senhor Jesus, levanta primeiro. Depois quem for selado pelo Espírito Santo, isso na volta do Senhor Jesus, viu? Tem o corpo transformado, que é a transfiguração de Jesus lá em Moisés. Agora imagina, irmão, o vizinho da senhora está na calçada, toca essa última trombeta, Jesus voltando nas nuvens, os mortos que dormiram no Senhor Jesus, que a senhora sabe que foi salvo, aconteceu aqui, né, pastor? Louvado é o nome do Senhor. E aí, os vizinhos que não quiseram, viu? Sabia você vir a Bíblia para a igreja? Sabia que você era crente, não quiseram? Via você transformado rapidinho. Os mortos ressuscitam. E aí você vai juntar com o Senhor nas nuvens, todo olho vendo. Aí fala que aí vem a ira das nações, não se arrependeu ainda. E a ira deles, aí sim vem a ira de Deus. Mas olha, então vamos falar de novo com os 52. Num momento só, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos serão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Agora vamos lá. Se a igreja sai antes da tribulação, então os mortos têm que levantar e ninguém vai morrer mais. Aí tem outro problema também, com quem fala que a igreja sai da tribulação. Nós vamos ler aqui agora. O problema fala aqui: quem são esses que estão vestidos de vestes brancas? E de onde vieram? Aí são aqueles que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Vou ler já, Apocalipse. Quem são? São os que lavaram as vestes. Não se venderam, se corromperam. Não adoraram a bênção que foi falada aqui na estátua hoje. Vai ter de novo. Louvado é o nome do Senhor. Aí é o seguinte: e eles vieram de onde? Vieram dentro da grande tribulação. Não vieram antes da tribulação. Vieram dela. Entenderam? Está na Bíblia. Amém? Mas vamos lá. Ó, eu li esse trecho aqui, tem uma ordem natural. Vamos lá em Apocalipse, então, nesse outro trecho para a gente entender ele, então. Apocalipse. Capítulo número 7. Apocalipse, capítulo número 7. Aqui, no capítulo 7, do versículo 4 em diante, eu vi o número dos assinados, e eram 144.000 assinados de todas as tribos dos filhos de Israel. Aí vai citar aqui 12 tribos de Israel. Está faltando duas, um é Dan e o outro é Efraim. Dan tem motivo, elas ficam pelo atrás. Efraim foi a nossa entrada. Não vai dar tempo de eu ler hoje. Últimos capítulos da
capítulo, último capítulo de Gênesis. Lembra que José foi perdido, foi para o Egito e voltou, né? Depois, né? Voltou rei, né? Na verdade, praticamente rei, é um governador, né? Como primeiro-ministro, como se fosse nos dias de hoje. E aí ele traz os filhos dele, Manassés e Efraim. As bênçãos eram do primogênito, ou seja, o primeiro que nasceu. O pai, se fosse falecer, chamava o filho mais velho, abençoava e as bênçãos para ele. Amém. E só que ele fez o contrário, Israel, ou Jacó. Ele coloca a mão direita sobre a cabeça de Efraim. Aí José falou isso: pai, esse é o filho mais novo, mas esse aqui é Manassés, aquele vai ser uma grande nação. Mas porém, o mais novo é Efraim, povos, línguas e nações. Vamos botar aqui agora, vamos ver agora. Ó, então ele chamou os 12 filhos de Israel. Agora vai entrar você aí, e eu também. Louvado é o nome do Senhor. Versículo 9. Não vou ler as 12 filhos de Israel, não sou judeu. Eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de corações, tribos e povos, e línguas, que estavam diante do trono e perante o cordeiro, trajando vestes brancas, com palma nas mãos, reclamando com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém, louvor e glória e sabedoria, e ações de graça, e honra, e poder, e força ao nosso Deus, para todos sempre, amém. E um dos anciãos me falou, dizendo, isso é João, né? Estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. Ele disse-lhe: estes são os que vieram de grande tribulação, lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Então eles vieram da tribulação, e não antes dela, e lavaram suas vestes. Deu para entender ou não? Alguém quiser uma pergunta, fica à vontade, viu? Nem com outro assunto, não tem eu não. Eu gosto muito da Bíblia. Mas falando de escatologia, tem que estar dentro da Bíblia. Fala aí no capítulo 11 aí. Olha, gente, vou falar uma coisa para os irmãos. Tem pessoas que pensam diferente, mas eu aprendi desse anos, irmãos, que estão preparados 24 horas. Que pode ser hoje. Esse é só o meu. Se eu achar que me revelar pela cruz, eu já orei na Bíblia de Deus, já louvei, Deus falou: vamos embora. Legal, né? Mas pode ser que o Senhor resolva buscar a igreja. E aí, como é que faz? Só que tem alguns acontecimentos segundo a palavra. Segundo a palavra, os mortos assim, primeiro, é no último dia. Então, mas só que esteja vigilante. Se alguém pensa diferente, eu não tenho problema não. Aliás, as considerações bíblicas de quem pensa que pensa antes também são muito boas. E eu acredito todo, na verdade. Mas eu acredito. Amém? Capítulo 11, as duas testemunhas de Apocalipse. Claro seja o nome do Senhor. Na minha opinião, esta é a parte mais controversa aqui. Mas eu vou mostrar na Bíblia quem são. Como eu já falei aqui antes. Então vamos ler para a gente entender. Capítulo 11. Foi me dada uma cana semelhante a uma vara. E chegou o anjo e disse: levanta-te, mede o templo de Deus e o altar os que nele adoram. Deixa eu falar uma outra coisa para os irmãos aqui agora. Já ouviu falar do tal de Cristo? Ouviu falar ou não? Amém. E a marca na beira, ouviu falar também? Lá. Eu vou simplificar, porque seria mais aprofundado e talvez pessoas pensem diferente de mim, mas eu não tenho problema com a internet, não. É um pensamento bíblico. Ó, se Tessalonicenses Colossenses falar que a minha marca com Deus é o batismo, ó, olha para mim. Selar no Espírito Santo, selar no batismo, está em Colossenses. Jesus, quando ressuscitou, ele foi até o discípulo e falou: sejam, alguém lembra? Sejam cheios do Espírito Santo. Amém? E assoprou nos discípulos, certo? Mas glorifica em Israel até que do alto sejam revestidos e batizados com dons espirituais. Então, selado, cheio
batizado lá. Ou ao contrário, batizado quando soprou e cheio lá. Deu para entender aí? Porque o dia de Pentecostes, né? Veio um vento impetuoso, encheu a casa, né? De Deus. E foram vistos como línguas repartidas de fogo. E falavam línguas estranhas, diferentes, né? Ali não dá para falar, tem um detalhe, temos que falar uns mais 7 pauzinhos ali. Falou línguas conhecidas. Línguas como repartidas de fogo na língua conhecida. Amém? Amém. Deu para entender aí? Perdoa eu ficar aí em outros locais aí, porque eu me lembro na cabeça, Deus vai falar comigo. Deus é bom. Vamos lá então, de novo. Então, a marca da besta de Cristo. Ó. Apocalipse fala que tem duas bestas. Uma vem do mar, e outra da terra. Mar é povos, línguas e nações. A mesma igreja que nós vemos em Apocalipse, se não me engano, 13, saindo perseguida para o deserto. Depois ele fala que ele vê a mesma igreja se assentada, rica, e sendo ela perseguidora. Olhando para fatos históricos para trás, perdão para você, nós não temos dúvida que a igreja que se corrompeu, encheu-se de idolatria, que na minha opinião são todas traições, e o Senhor mais considera na Bíblia, é trair o Senhor. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. É Deus operar o milagre e alguém atribuir a Santo Antônio, São Pedro, São João, São Paulo, deu para entender? Blasfemar contra o Espírito Santo é quando Deus opera o milagre. Eu vi testemunhos aqui e ficou a mim. E imagina só você falar, mas eu pedi para Aparecida, Pedro, não. Quem opera é Deus. Não tem um intermediário, ou seja, é Deus. Amém? Amém. Essa é a idolatria. Então essa é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Você atribuir a outro ou a outro o que o Espírito Santo operou. Então, ó, é espiritual minha marca no batismo. A marca da besta, olha para mim aqui. A marca da besta é o seguinte, ó. Não é visível, ninguém vai catar alguém carimbar com carimbo de gado, não. Não é pó de barra, nada a ver. É você estar, que na mão, trabalhando com a besta, na testa, servindo a besta. Deu para entender? Amém. Eles acham que estão fazendo o que é certo. Vou explicar mais fácil. Paulo, estudioso da palavra, não perdi estudo, viu? Né? Viu o velho camarada? Não perdi a culpa, então, na sinagoga, né? Trabalhava no cemitério, achava que estava agradando a Deus, foi perseguir a igreja, aí foi prender algumas pessoas do caminho contra Jesus. E ele falou para ele: por que você me persegue? E o cara acha que você vai fazer o mesmo cara, para achar que está fazendo certo, e de repente Deus nele, né? O cara fica cego, tem que repensar tudo que ele aprendeu. Então ele estava servindo algo que era contra a Deus. E achando que estava servindo a Deus. É isso que vai acontecer com quem está servindo a Deus. Então, ó, besta do mar, na minha opinião, é a igreja católica. Aí fala que é uma besta da terra. Judeu fala que Jesus não veio ainda. Para eles, Machia, o Messias não veio ainda. Dá para ver. Ele tem que ser judeu para cada terra. Tem terra, terra zero. Ele tem que ser judeu. Se não for judeu, não recebe ele. Vou simplificar. Vai ser recebido, tem que ser judeu então. E a perseguição começa por lá. Vou falar por quê. Se eles não dobram o joelho nem para Jesus, que é um deus judeu, a hora fala que ele vai se assentar no trono, que ele não vai ser Deus, cuidar em tentar mudar o tempo de lei, que ele fala: eu sou eterno, eu sou Deus, eu sou o Messias. Mas a hora que ele fala para o judeu, dobra o joelho, que eu sou Deus, acabou a brincadeira com eles. Ele não dobra o joelho por ninguém, para ninguém. Por isso que fala: estou na Judéia, foge. Estou no canto, não pode pegar nada em casa. Então o problema começa lá. Só que ele fecha a aliança de 7 anos com muitos, então não é com todos, com muitos. E governos que tiverem aliança com ele, vai perseguir crentes de verdade. Quer saber de que forma? Ele fala: nós não vamos poder comprar nem vender. Você quer saber o que vai acontecer comigo, com você? Se nós passarmos para a tribulação, a tribulação nada mais é que a perseguição do anticristo contra a igreja verdadeira, viu?
caminha fácil, faz amizade, põe político no culto, vai rezar com o político na cultura, na qual eu não aceitei. Respeito a autoridade de todos, a autoridade terrestre, espiritual, a autoridade do pastor Fabiano, pastor Luiz, pastor Pedro, com vocês, sabe por quê? Tem um leproso na Bíblia, era general. Quando a menina falou para ele que tinha alguém que podia restituir a saúde dele, ele foi no rei também. Só que o rei escandalizou. Quem sou eu para fazer isso? Foi no lugar errado. Mas quando ele foi para o profeta só anunciou que o Deus na vida dele, nem recebeu ele. Ele foi curado. Ele creu. Então a autoridade, meus irmãos, está conosco. Deus não vai falar que é o pastor, é o diabo, é o obreiro, é a obreira, é a diaconisa, é o presbítero, é o evangelista, é o adorador. Não, Deus vai dizer: todo aquele que crê e for batizado será salvo, em meu nome expulsarão demônios, e punharão a mão sobre pessoas, serão curadas. É isso aí. Com a autoridade é linda. Aleluia. Deu para entender? É. Louvado é o nome do Senhor. Glória a Deus. Vamos continuar aqui para entender quem são os alunos testemunhos então. Versículo 3: E darei poder a minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidos de pano de saco. Agora eu vou explicar isso aqui. É vestido de simplicidade. Vou falar, tem um cara na Bíblia. Eu posso falar, não posso comprar nem vender, então. Tá, vou explicar por quê também. Mas quem a gente deve se basear? Tem um tal de João Batista na Bíblia, já ouviu falar dele? Estou brincando, não quero que eu vou falar, né? Bateu até Jesus, né? Mas João Batista, ele batizava, caminhava entre o império, pregava, e ele não comprava nada para comer, porque o vídeo Mel Silvestre falou. Não se vestia, você não comprava nada. Se vestia de pele de animal. Então vai por mim. Você não tem os ruins para nós. Então não esquece, é 3 anos e meio só. Vai ser abreviado, passar muito rápido, senão não sobra carne na terra. Amém? Então quando você quer saber o que vai acontecer com você, para o João Batista. Mas pastor, então eu vou poder vender e comprar, quem vai cuidar de mim? Deus. Ó, saiu do Egito, 40 anos caminhando no deserto, não tem o que plantar, não tem o que plantar uma verdura, não tem o que plantar uma comida. Quem cuidava era Deus. Então fica tranquilo, Deus vai cuidar de nós. Amém? Deus é bom. Continua então, versículo 4. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Essa tem poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia. Eu parei. Ó, eu vi esse dia atrás um tal de pastor Juliano, na minha opinião, hoje o mais conhecido do Brasil. Eu vou encerrar, viu? Eu vou encerrar. Na minha opinião, o mais conhecido do Brasil. Ele é pós-oracionista, acompanho ele também, prega muito, o nome de Deus. Então pensar se a igreja vai sair ou se vai sair depois, não vai salvar ninguém. Ser preparado 24 horas. Ser preparado. Toda noite chega em casa, agradece a Deus. Senhor, eu quero te agradecer. Então começa a oração agradecendo a Deus. Apresenta a tua casa, chama a Deus para a tua casa, consagra a tua. É tudo, tem que pensar, né? Teu sono, tudo para Deus. Consagra a Deus. Como é consagrar? Senhor, eu isso aqui seja assim. Consagra meu celular. Agora que eu saio coisa errada, não consagra não. Eu limpo o celular. Eu só consagra a Deus. Amém? Amém. Irmãos, Deus é bom. Agora, ele falou que são dois ungidos que estão diante de Deus da terra, certo? A mesma visão, para quem entendeu o Apocalipse, tem que entender os profetas também. Por isso que eu comecei a ler aquele monte de profetas e eu não entendi. Por que eu só tenho isso? Eu posso ler o Evangelho? Agora eu vou ler Coríntios, agora eu vou ler a carta. Hoje eu entendo. Mas vamos lá. Zacarias. Nós vamos entender agora quem é essas pessoas. Está na Bíblia também. Tem Zacarias, profeta Zacarias.
Deus é maravilhoso. Deus é bom. Pastor Luiz, você não viu? Só vou ler esse trecho aqui, já encerro. Deus é maravilhoso. Deus. Zacarias, capítulo número 4. Eu leio o versículo 11 em diante. Zacarias, capítulo 4, versículo 11. Ele teve a mesma visão. Se vocês lerem, vai ter um tal de cavaleiro do Apocalipse também. Se vocês lerem o capítulo 1, vai ter os cavaleiros também. Tem a mesma visão, um completa o outro. Como Daniel também teve visões do Apocalipse, bastante, né? O Daniel vai escrever o tal do anticristo como um cara nessa pegada amor de mulher. Pode falar. Vamos lá. Capítulo 4, versículo 11. Falei mais e disse: que são as duas oliveiras à direita, o castiçal, e à sua esquerda? E falando outra vez, disse: que são aqueles dois raminhos da oliveira? Só está mais completa. Vamos lá de novo então. Quem são os raminhos da oliveira? Estão junto os dois tubos de ouro que vertem desse ouro. Ele me respondeu dizendo: não sabes o que é isso? Eu disse: não, Senhor meu. Então ele disse: esses são os dois ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. É a mesma visão do Apocalipse, só que está mais completa, dizendo que são dois raminhos da oliveira. E eu já falei no material de hoje, Romanos capítulo 9, vai explicar muito bem quem são os ramos da oliveira. Ramo original judeu, ramo enxertado, nossa. Amém. Amém. Alguém tem alguma pergunta? Pastor, eu ouvi falar isso aqui, falar isso aí. Eu podia falar quem são, eu já falei para o pastor Fabiano, quem é a mulher samaritana, eu podia falar quem é o filho pródigo, tudo na Bíblia. Eu podia falar, mas eu acho que não dá mais tempo. Eu volto outro dia. Pode perguntar o que vocês quiserem, à vontade. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Pode falar, meu filho. Pastor, porque o senhor falou que acha que a sua opinião é uma besta do mar da igreja. Pelos acontecimentos dela. Como aconteceu com a igreja após a morte de Jesus? Não foi esparramado a todo o Império Romano? Perseguição, morte e tudo mais. Aí tem Policarpo dizendo: eu chamava Policarpo e falava: você não quer renunciar que você não morre? Jesus aí ele fala: isso é uma frase na Bíblia, viu? Eu falo o seguinte: como eu posso renunciar se sempre servi ao Senhor Jesus? E até hoje ele em tudo me ajudou. Como é que eu posso renunciar se eu sei que ele é Deus? Vou te explicar mais simplesinho. Você tem que ser a escola. Primeiro ano. Tá. Você vai passar por algumas coisas que eu passei também. Na escola e na faculdade. Crente é complicado. Você tem a aparência de crente. Eu não tinha, que eu era bem malandro. Mas Deus é bom. Falar a verdade. Tinha uma irmã. A irmã sabe, verdade. Vocês acham que eu sempre fui crente? Não. Isso é bom, filho. Sua pergunta, eu vou simplificar, você vai passar por algumas constrangimentos a respeito disso. Vou falar uma coisa que aconteceu comigo na faculdade. Mas você tinha que apresentar os trabalhos da teoria da evolução humana, que eu ouvi do macaco e tal. Aí eu ia para o grupo meu, apresentava, tinha mais 3 crentes na sala de aula. Deus crente, é secreto, né? Não abre a boca para crente. E eu sempre cara de pau, não tem conversa não. Eu falo e falo. Gostou, não gostou, fica sem gostar mesmo. Também que eu não vou. Irmão, já pensou no negócio? Pastor, tem um povo que não gosta de mim. Mas tem uma multidão de onde, uma terça parte dos anjos, que não dá nem para contar, não deve gostar de nós, sabe? Eu estudo do céu. Aí tem umas pessoas que não gostam de nós. Eu trabalho na rua faz 25 anos, eu venho de um dia, não gosta de mim também. A filha é longa, não estou nem aí. Deus abençoe eles também. Viu? Aí eu apresento o trabalho, no final eu falava: é isso aí. Só que a Bíblia fala o seguinte: que o homem foi feito por Deus. Não existia nada que Deus falou e passou a existir. Aí, você acredita que sabia que eu ia fazer isso que queria, mas no final eu falar a verdade. Qual que é a pergunta que você fez? Perdão. Porque o senhor acha que a besta. A igreja. Tá, vamos lá. Então a igreja saiu perseguida. Aí depois ela fez acordo político.
vereador que se disse que converteu. Porque eu não acho que a idolatria, filho, entrou de uma para outra na igreja. A Bíblia não fala assim, que é um pouco muito colocarei. Então, o senhor, imagina só, todo local tem tráfico, certo? Eu nasci no meio. Agora imagina só, é um dinheiro terrível e maldito. Agora imagina só, alguém quer procurar a sua família mal, e trazer uma oferta aqui, é para limpar o dinheiro. Tem que ser aceitado, sabendo de onde vem, dinheiro maldito, é mãe sofrer, destrói casamento, mata criança, mata pessoas. Você se corrompeu. Peguei se corrompeu, o povo se corrompeu muito. Ah, mas tem um casal aqui que chegou, já é o quinto cara. Ah, mas vou colocar no culto dele, uma bênção, uma sinista forte aqui na igreja. Como se Deus não fosse o dono da igreja, não tem depois. Pode falar, irmão. Pode falar. Imagens. Já chegou lá agora. Sim. Sim. Vamos lá. Ó. Foi isso que aconteceu na igreja. Eu não acredito que a igreja se contaminou de uma hora para a outra. Eu acho que foi aos poucos. Ah, agora o imperador não vai perseguir, não vai matar mais nós. Ah, sabe o que você conhece? Pode merda? Ah, vocês são a luz do mundo? Passava piche no cara, amarrava na estátua, nos postes, no entrada dos jogos que eles faziam, ganhava fogo no cara, então eu falei, vai ser a luz do mundo. Aí quando fez o acordo com o imperador, aí o imperador era convertido, tá? Só para vir servir aqui, só que os tempos dele estavam convertidos, estavam já cheio de estátua. Falou para vocês, vamos para o Natal. E aí ele falou, vamos comemorar também, não acho. Então, os filhos foram vendo, aí isso é normal. Aí se corrompeu a igreja. Deu para entender? Passou a adorar a imagem, mas fazia adorar o nome de Deus. Aí começaram a adorar as imagens também. Deu para entender? Sim. Sim, Jesus. É, irmão. Sim. Por que as imagens que ela falou não deu para entender? Então, ó, a idolatria não foi entrando, não entrou de uma hora para outra. Não, foi entrando aos poucos. A pessoa foi achando normal. Vamos na vida. Se instala na tua casa, tira e quebra. Paulo vai dizer que foi com demônio. Eu fui tirar uma vez uma casa, vou simplificar. Fui tirar uma casa dos bonecos, a mãe me chamou. O menino ajudou a tirar os bonecos feios, dragão, as coisas. Jogou dentro do saco, para eu sair na porta, o menino manifestou para esse urso. Até eu assustei. Uau! Manifestou para esse urso. Então vocês acham que não tem a ver? Tem a ver sim. Quer estar na tua casa do celular, tira, apaga tudo, mano. Tira tudo da tua casa. É só Jesus. Apaga tudo, irmão. Pastor, apaga tudo, irmão. Entendi. Irmão, apaga isso aí. Alguém que sabe apagar. Filho, a igreja não acha que foi uma hora para outra. Mas contaminou ao passo que, para ler a Bíblia depois, é em latim, de costas para ninguém entender. Para ninguém conhecer a verdade. Conhece uma das brigas de Martinho Lutero, não sou ele? Comigo, graças a Deus, o evangelho que é pregado hoje a uns. Bem? Deu para entender, filho, ou não? Pode falar, meu irmão. Tem crente, na casa do velho, Sim. e no fim do ano, eles fazem arte do dia do Natal. Aí o Natal é idolatria. Mas vamos lá. Imagina só. Ó, se eu for falar aleluias, se eu for traduzir por essa, plural, ela vai ter outro significado. Aleluia. Vamos falar assim. Tem outro significado. Não tem a ver com as coisas de Deus. Nem vou explicar. Então, para quem não sabe, irmão, está adorando ninguém. Para o senhor que já sabe, não põe na tua casa. Amém? É idolatria assim. Pode falar, filho.
Sim, filha. Eu não entendi sobre as duas testemunhas Tá. que a gente fala que é Elias e Elias Moisés. e Enoque, que vai vir. É. Eu não consigo entender esse pedaço. Tá. Ele não fala que os dois de Deus são gerados da terra? Sim. Aí mas Zacarias ele fala que também ela é mais completa a missão. Que são as duas, a oliveira, os dois necessários, os 2 anos de oliveira. Os 2 anos é você. É a igreja e o judeu. E vai se converter lá na frente. É a Bíblia respondendo. Em Daniel, quando vai falar a respeito desse período da tribulação, ele vai falar que muitos serão provados para ser aprovados. Uns cairão pela espada, pelo fogo. Então não pode ser só 2. Você matou 2, acabou. Então não pode ser duas testemunhas. Oi? Então não Então são as duas testemunhas, 2 pessoas viverão. Exatamente. Agora vamos lá. Alguns falam que não são 2 mesmo, a igreja foi embora. Tá bom, tá bom, tá certo. Então vai profetizar o quê? Pregar para quem? Deu para entender? Ó, a ira de Deus, se você ler as 7 taças de Deus, vai falar, ele derramou o pegou a primeira taça. A igreja não está mais aqui. Aí fala que pode queimar tudo. Mas se você ouvir as trombetas, como pegou a primeira trombeta? Essa parte aqui, vou explicar. Tem pragas do Egito.